Pessoal, um prazer vê-los novamente. Hoje eu vou começar lendo um trechinho aqui do mito de Sofaia nas escrituras de Nag Hammadi, só para esclarecer um pouquinho essa questão da mitologia no livro secreto de João, e a mitologia em geral, né? Todas as culturas elas criam narrativas para explicar o inexplicável. No entanto, não significa que esse inexplicável seja uma mera ficção ou uma mera invenção da cabeça do storyteller, do contador de histórias, que criou essa narrativa. A mitologia, ela procura explicar, por exemplo, coisas concretas como por que o universo está aí, por que esse planeta existe, de onde surgiram os animais, de onde surgiu o homem. Então, presta atenção. A queda da deusa da sabedoria é um fato astronômico descrito em linguagem mitopoética. O mito gnóstico descreve acontecimentos que realmente aconteceram em nossa galáxia, e segundo o restaurador do mitos, é possível provar que esta descrição é exata e em todo o seu alcance e detalhes. A narrativa é sustentada por provas científicas. A investigação extensiva do Thunderbolt Project, por exemplo, Plasma Cosmology, oferece fotografias de alta resolução de jatos de plasma que irrompem das galáxias, e este fenômeno já é bem estabelecido. O Thunderbolt Project, eu coloquei o link aqui embaixo no canal do YouTube deles, para vocês darem uma olhadinha se tiverem interesse e paciência. A queda de Sofaia, então, é uma erupção de plasma que saiu do centro da galáxia e veio se estabelecer no terceiro braço da Via Láctea, o lugar onde estamos hoje. A queda, aquele ato audacioso, ousado, ultrajante, que os gnósticos chamaram de prúnicos, essa queda aconteceu pelo amor materno de Sofaia, pela sua criatura luminosa, que a história da deusa caída chama de Antropos. O impacto do corpo plasmático da deusa nos braços da matéria, nos braços da Via Láctea, que é o campo da matéria, acabou fazendo surgir uma criatura sinistra, os Arcons. A criação dos Arcons, literal no livro secreto de João, foi um acidente, foi uma coisa impensada, foi um fruto dessa decisão de Sofaia de agir unilateralmente. No entanto, o pai de tudo, onisciente, sabia que isso ia acontecer, e a coisa aconteceu assim como desejou o pai. E eis que Sofaia se arrepende por ter agido unilateralmente sem a participação do seu parceiro. O arrependimento veio depois de ela ter visto a consequência dos seus atos, a saber, a emergência dessa prole disforme, essa criatura sinistra com cabeça de leão e corpo de serpente, que recebe o nome de Yaldabaoth. Jesus diz que quando Sofaia reconheceu o seu erro, ou a perversidade do que tinha acontecido, ela se arrependeu, ficou envergonhada e não se atreveu a voltar para o pleroma. Ouve só. Quando a mãe se apercebeu de que os elementos das trevas tinham surgido de forma imperfeita, compreendeu que o seu companheiro não tinha colaborado com ela. Arrependeu-se com muitas lágrimas. Dois detalhes interessantes aqui. Primeiro, o texto fala de elementos das trevas. Em inglês a gente lê Trapping of Darkness. Trappings significa todas as coisas que fazem parte ou que são típicas de um determinado trabalho, situação ou acontecimento. Os elementos das trevas é a prole imperfeita que emergiu do impacto do corpo aiônico da deusa no campo inanimado, o DEMA, Dense Elementary Matter Arrays, que falamos na aula passada. Yaldabaoth e os seus minions, por sinal, são criaturas inorgânicas, não são como nós, carne e osso feito de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Eles são criaturas inorgânicas. Sendo inorgânicos, eles não têm os 5 sentidos que nós temos. Eles não têm as sensações do corpo, os prazeres e as maleitas do nosso corpo. Mas é claro, eles só têm inveja dos prazeres, né? Na restauração do mito de Sofaia, John Lamlash descreve Yaldabaoth como sendo um espelhamento de uma coletividade de Arcons, ou alter ego,
que apresenta um comportamento de mind hive. Essa coletividade, então, é uma mente só coordenada por essa imagem de uma totalidade. Esses arcons se imaginam todos eles como a totalidade de uma figura chamada Yaldabaoth. Ou seja, uma consequência única que guia todos aqueles minionzinhos, né? Essa totalidade dos elementos das trevas, deste acontecimento específico, é comparada ao enxame de gafanhotos no episódio 5 do mito de Sophia. O segundo detalhe é o tema do feto abortado. Pessoal, a nota 70 do The Nag Hammadi Scriptures, ela fala o seguinte: o termo copta usado no Berlin Codex para se referir ao surgimento de Yaldabaoth é essa palavra aqui, que eu não sei ler, e significa literalmente aborto das trevas. Então, quando fala que o cara é um aborto das trevas, não significa que ele é uma coisa infernal que veio de algum lugar maligno. Na verdade, ele veio só da escuridão da matéria, do campo da matéria dos braços em espiral da Via Láctea, que é diferente do campo do pleroma, né? Os textos sobre a origem do mundo e a natureza dos arcons fazem a mesma referência. Ouve só. Depois destas coisas terem acontecido, a queda, Pistis veio e apareceu sobre a matéria caótica que tinha sido expelida como um feto abortado, sem qualquer espírito. Quando Pistis viu o que surgiu da sua deficiência, ficou perturbada, e a sua perturbação, sua prole, apareceu como algo assustador e correu para ela no caos, a zona de impacto. Quando Pistis Sofia quis fazer com que essa coisa sem espírito, sua prole, se tornasse uma semelhança do divino e dominasse a matéria e todos os seus poderes, os poderes emprestados que eles não tinham, apareceu pela primeira vez um Archonte, saído das águas, Dema, de aspecto leonino, andrógeno, carregando grande autoridade, mas ignorante quanto à sua origem. Quando Pistis Sofia o viu mover-se no fundo das águas, disse-lhe: Rei jovem, venha aqui, que é o significado de Yaldabaoth. A incorruptibilidade habita nos reinos infinitos. Sofia, que é chamada de Pistis, queria criar algo sozinha, sem seu parceiro. O que ela produziu veio a ser algo material, como um feto abortado. Tomou forma a partir da sombra e tornou-se uma besta arrogante, semelhante a um leão. Era andrógeno, porque vinha da matéria. A criatura abriu os olhos e viu uma quantidade imensa e ilimitada de matéria, e tornou-se arrogante e disse: Eu sou Deus, e não há ninguém além de mim. Quando ele disse isso, pecou contra o reino do todo. Uma voz veio do alto, acima do reino tirânico, e disse: Estás errado, Samael, que significa Deus cego. Esta autoridade era andrógena e criou para si um enorme reino, uma extensão sem limites, estereoma, proto-sistema solar. Pensou em criar para si uma descendência, e criou para si 7 descendentes, andrógenos como o seu progenitor. Ele disse aos seus filhos: Eu sou Deus de tudo. E então Sophia se arrepende por ter agido por conta própria. Irineu conta que o ato temerário surgiu de um desejo de investigar a natureza do pai, pois Sophia desejava compreender a sua grandeza. É o velho tema do Lúcifer, né? da narrativa de Lúcifer, a luz que caiu para a Terra. Mas é claro, ela não consegue atingir seu objetivo, pois, abre aspas, visava uma impossibilidade e então ela cai do pleroma. Irineus descreve a extrema agonia de espírito do Aeon ao experimentar a vasta profundidade e a natureza inescrutável do Pai, ou seja, o universo fora do pleroma. Sophia cai e percebe que o Kenoma é muitas vezes maior do que o pleroma, a sua região natural, a casa dos Aeons. Irineus diz o seguinte: ela estava sempre se expandindo, ou seja, indo embora lá na vastidão do universo sem conseguir voltar, e havia o perigo de que ela fosse finalmente absorvida por sua doçura e dissolvida em sua essência absoluta, a menos que encontrasse aquele poder que sustenta todas as coisas
e as preserva fora da grandeza indescritível. O corpo de Sophia não tinha condições de ficar muito tempo fora do pleroma, porque naquele campo da matéria as coisas vão absorvendo aquela luz, né? Mas é uma luz grande demais para ser destruída. O poder referido por Ireneus, que sustenta todas as coisas e as preserva fora da grandeza indescritível, é o limite que separa o pleroma do quenoma, que é chamado de oros, que é fronteira, boundary. Podemos compará-lo com a membrana do ovo que separa a gema da clara. O oros separa o pleroma do quenoma, o mundo das coisas infinitas das coisas finitas. Foi pelo oros que ela foi contida e amparada antes da queda, e foi por meio desse oros que Sophia foi purificada e estabelecida ao mesmo tempo em que foi restaurada em sua conjunção adequada, ou seja, ela voltou à sua condição natural de Aeon, onde as coisas acontecem através da sísige, em par. Ireneus relata que Sophia foi dividida em duas partes. Uma delas foi purificada e readmitida no pleroma, enquanto a outra, abre aspas, a sua entímesis, juntamente com sua paixão, foi separada pelo Horus, isolada e expulsa daquele círculo, da casa, do lugar onde moram os Aeons. A entímesis, diz Irineu, é uma substância espiritual, uma tendência natural de um Aeon, mas Sophia não soube contê-la. No entanto, as paixões de Sophia, ou seja, tudo que ela experimentou na sua descida ao quenoma, foram de grande aprendizado para ela. E aqui fica uma grande lição que a gente aprende do mito de Sophia. Os Aeons, os deuses gnósticos, aprendem e descobrem. Dizem que ela foi contida e amparada por ele, e que depois, tendo sido trazida de volta a si com dificuldade, ela se convenceu de que o pai é incompreensível, e assim deixou de lado seu projeto original, juntamente com a paixão que surgira dentro dela devido à influência avassaladora de sua admiração. A outra parte que apresentou essa deficiência, esse abuso do entusiasmo divino, da intímesis, não foi readmitida no pleroma. Ela teve que ficar do lado de fora e sofrer as mudanças que sofreu. O impacto na matéria e tudo que se seguiu modificou fisicamente o corpo de Sophia. Ela foi ficando mais fraca a cada dia que passava. Um dia aeônico não é um dia humano, ao ponto de ser obrigada a se metamorfizar no nosso planeta natal, a Gaia dos gregos. Ireneus ironiza Valentinos por descrever a paixão e a restauração de Sophia de forma fabulosa. E na edição em português, essa edição aqui, nós lemos o seguinte: algum desses gnósticos, transformaram esta paixão e retorno de Sophia em mito. Senhoras e senhores, o mito de Sophia. Ireneu fala das consequências dessa vontade de Sophia em querer fazer uma coisa impossível e incompreensível, ou seja, o ato ousado que levou Sophia, o Aeon mais jovem do pleroma, a sofrer as suas paixões. Ouve só. Dizem que ela, depois de se ter empenhado numa tentativa impossível e impraticável, deu à luz uma substância amorfa, tal como a sua natureza feminina, Generator, lhe permitia produzir. Quando olhou para ela, a coisa amorfa, os Archons, o seu primeiro sentimento foi de tristeza por causa da imperfeição da sua geração e depois de medo de que isso acabasse com a sua própria existência. Em seguida, perdeu, por assim dizer, todo o controle sobre si mesma e ficou em grande perplexidade enquanto tentava descobrir a causa daquilo tudo e de que maneira poderia esconder o que havia acontecido. Muito atormentada por essas paixões, finalmente mudou de ideia e empenhou-se em voltar de novo para o pai. Essa condição de arrependimento por ter escolhido errado causou sentimentos de angústia a Sophia. Não que ela tenha cometido um crime ou um pecado, como nós dissemos antes. Sophia escolheu errado pela fascinação pela sua criança luminosa, por paixão, por instinto materno. A deusa não controlou a sua intímesis e se meteu na experiência
sem ter a expertise para fazê-lo. Não é dolo, é culpa, portanto. Da má escolha resultaram as afecções, paixões, passio, que o Eion experimenta. Segundo Valentinos, foi dos sentimentos suscitados pela paixão de Sofaia que surgiu a realidade física da Terra. Abre aspas. Por isso, eles declaram que a substância material teve seu início na ignorância e na tristeza, no medo e na perplexidade. Na versão da Paulus, essa versão verdinha aqui, a gente lê o seguinte, abre aspas, dizem que é este o início primevo da substância material, a ignorância, a tristeza, o medo e o assombro. É muito provável que o intelecto privilegiado de Irineu não tenha entendido as metáforas das histórias sobre Sofaia. Suas refutações ignoram totalmente os nuances refinados da inteligência narrativa dos Telestai, aqueles malditos hereges. Os gnósticos desenvolveram o mito para explicar, para narrar, para contar para as pessoas como é que a Terra surgiu, como é que o homem surgiu, assim como os hebreus criaram a sua narrativa dos 7 dias, assim como todas as outras raças da espécie humana, em todos os cantos do planeta criaram as suas narrativas, cada uma com suas peculiaridades, de acordo com a paisagem que elas estão inseridas. Por exemplo, um bosquímano da África não vai contar a mesma história de um povo que vive no deserto, muito menos de um povo que vive no gelo lá na Dinamarca, e tampouco como os Yanomami, que vivem aqui na floresta amazônica, ou os tamoios, que viviam no litoral do Mar Atlântico, né? Em geral, todas as culturas seguiram o mesmo fio condutor, ou seja, a mãe. Por isso que dizemos a deusa dos 1000 nomes, né? Por isso que a mitologia fala da deusa dos 1000 nomes. Por motivos que estão fora do escopo desse nosso bate-papo, o mitos do Deus que fez tudo em 6 dias e descansou no 7º é a narrativa predominante desse mundão aí fora. Nós, simpatizantes do animismo sofiânico, mas antes amantes de Gaia, do planeta, da Mãe Terra, achamos que a narrativa predominante, que na maioria das vezes não é escolhida, mas herdada, não se compara em beleza, sofisticação e inteligência com a história da deusa caída. Aqueles que já conhecem a história da deusa sabem do que eu estou falando. Nós entendemos que são as narrativas que dão propósito à vida do animal humano. É uma coisa natural do ser humano contar histórias. O ato de storytelling carregava e ainda hoje carrega a responsabilidade do conteúdo que está sendo transmitido. Responsabilidade é uma das virtudes do contador de histórias. E aqui cabe uma série de perguntas para o senhor e para a senhora que teve aí a paciência de chegar até aqui ouvindo esse nosso bate-papo. Quem é que fomenta a narrativa pelo qual o senhor e a senhora vivem nos dias de hoje? Os contadores de história de hoje assumem alguma responsabilidade pelas fugazes narrativas que sustentam? Com quais programas você se identifica? Quais os conteúdos que lhe apetece? Quem são os influenciadores da sua vida? E aqui nós vamos falar dos nossos livros. O Mito de Sofaia nas Escrituras de Nag Hammadi, imperdível. As Escrituras de Nag Hammadi, volumes 1, 2 e 3, imperdível. Não a Imagem de Deus, o livro onde o mito de Sofaia é restaurado, foi publicado pela primeira vez. Este livro os senhores encontram na Amazon e na estante virtual exclusivamente. Os meus livros os senhores encontram aqui na Wiclap, nessa plataforma muito bacana, impressão por demanda, pede, eles imprimem e mandam para vocês. A maioria do que foi dito aqui sobre o arrependimento de Sofaia está aqui no Mito de Sofaia nas Escrituras de Nag Hammadi. Eu recomendo. E por hoje é só. Na última parte dessa nossa aula 4, nós vamos falar sobre a criação do homem
segundo o Jesus gnóstico e outras cositas más. Vejo vocês no futuro. Um grande abraço.